3 anos depois de desaparecer sem deixar vestígios, o CEO milionário cai de joelhos no momento em que a vê, porque ela não voltou sozinha. No momento em que Elias Andrade gritou aquelas palavras, todo o andar superior do edifício de luxo pareceu congelar. Sua voz, geralmente controlada e polida por anos de conselhos e negociações, rachou com algo cru e áspero. "Estou farto de você!" ecoou contra as paredes de vidro, ricocheteando nele como se zombasse de sua tentativa de conter a tempestade interior. Ele não estava gritando de raiva, ele mal sabia como ficar com raiva dela. Era o choque, a descrença, a dor machucada de 3 anos perdidos irrompendo de uma vez. Ele não via Micaela Ferreira desde o dia em que ela desapareceu, sem um bilhete, sem um aviso, sem sequer a decência de uma última discussão. 3 anos de manhãs vazias, noites sem dormir, vitórias ocas e um telefone que nunca se acendeu com o nome dela. 3 anos em que ele escalou sucesso após sucesso, mas se sentiu cada vez mais como um fantasma andando por sua própria vida. Nenhuma quantia de dinheiro, nenhum negócio, nenhum reconhecimento preencheu o espaço que ela deixou. Agora ela estava à sua frente, como se o universo, de repente, tivesse decidido devolver o que roubou. Seu cabelo escuro, antes brilhante e macio sob seus dedos, estava preso em um coque bagunçado que parecia ter sido amarrado enquanto ela corria. Sua regata vermelha parecia fina demais para o frio vento de outubro que ainda se agarrava a ela. Seus olhos castanhos, cansados, ilegíveis, guardavam oceanos de coisas que ela não havia dito. Ela parecia familiar e impossivelmente mudada, como alguém que viveu uma vida que ele nunca testemunhou. A respiração de Elias ficou presa dolorosamente em sua garganta. Suas pernas se moveram sem permissão, cedendo como se não fossem mais fortes o suficiente para suportar o peso de tudo o que ele sentia. Em um momento ele estava olhando para ela, tentando entender se ela era real ou alguma alucinação vívida causada pela saudade. No seguinte, ele estava de joelhos no chão de mármore polido, o mesmo chão por onde investidores e celebridades haviam andado com perfeita confiança. Mas ele não se importava. O orgulho não tinha lugar neste momento. Micaela estremeceu quando ele caiu, como se temesse o que poderia vir a seguir. Suas mãos se apertaram instintivamente nas alças de uma mochila gasta jogada sobre o ombro. Ela parecia alguém que havia chegado ali não porque queria, mas porque havia ficado sem lugares para ir. Ele tentou falar novamente, mas as palavras se emaranharam em sua garganta. Ele queria perguntar onde ela esteve, por que ela partiu, por que ela não confiou nele o suficiente para ficar. Ele queria exigir respostas, implorar por elas, sacudi-la e puxá-la para perto ao mesmo tempo. Mas tudo o que conseguiu foi uma respiração trêmula que estremeceu, como um pedido de desculpas quebrado. E então ele os viu, 2 pequenas figuras se escondendo atrás das pernas dela. A princípio, ele pensou que eram filhos de outra pessoa, talvez crianças que ela estava cuidando ou ajudando. Mas, quando um dos meninos ousou espiar, o mundo inteiro de Elias mudou em um único batimento cardíaco. Os olhos do menino, azuis, impossivelmente azuis, eram um espelho dos seus próprios. Sua mente ficou em branco. 3 anos de confusão de repente se aguçaram em algo terrivelmente claro. Micaela abaixou o olhar como se soubesse exatamente o que ele havia percebido. Seus ombros caíram e pela primeira vez desde que entrou na sala, ela parecia que poderia chorar. Elias não tinha certeza de quanto tempo ficou no chão, olhando para ela e para as crianças que se pareciam tanto com ele, que doía.
Ele queria alcançá-los, mas o medo o enraizou no lugar. O medo de que, se ele se movesse muito rápido, eles desapareceriam novamente. O medo de que este momento fosse frágil demais para respirar. O escritório estava silencioso, exceto pelo zumbido fraco do tráfego da cidade lá embaixo. 3 anos comprimidos em um momento impossível, oprimindo-o até que ele sentiu que poderia se estilhaçar. Ele abriu a boca, forçando uma única pergunta para a qual não tinha certeza se estava pronto para ouvir a resposta. Micaela, por quê? Mas ela apenas apertou os lábios, como se a verdade fosse pesada demais para ser liberada ainda. E pela primeira vez na vida de Elias Andrade, ele percebeu que não tinha controle sobre nada, nem sua empresa, nem seu futuro, e certamente não o destino que acabara de voltar para sua vida, com 2 meninos de olhos azuis se escondendo atrás dela. Por 3 longos anos, o desaparecimento de Micaela viveu dentro de Elias como uma ferida aberta que se recusava a fechar. No início, ele não acreditou que ela realmente havia partido. Ele pensou que ela estava com raiva, sobrecarregada, talvez tirando um tempo. Ele esperou por uma mensagem que nunca veio, revivendo a última conversa deles repetidamente, tentando encontrar o momento em que tudo havia dado errado. Os primeiros dias se passaram em descrença, as primeiras semanas em medo e os primeiros meses em um pânico silencioso e corrosivo que se infiltrava em todos os cantos de sua vida. Ele contratou investigadores particulares, vasculhou rastros digitais, visitou todos os lugares que ela já havia mencionado. Mas Micaela Ferreira não estava em lugar nenhum. Era como se ela tivesse escorregado para um mundo paralelo onde ele não tinha como alcançá-la. Elias havia construído impérios e resolvido crises que levaram corporações inteiras de joelhos, mas não conseguia entender por que a mulher que amava desapareceu sem deixar vestígios. Sua mente circulava por explicações. Talvez ele a tivesse pressionado com seu estilo de vida exigente, talvez ela tivesse encontrado alguém mais estável, talvez ela percebesse que não queria o caos bilionário ao seu redor. Mas nenhuma dessas ideias parecia certa, e ainda assim era tudo o que ele tinha. Cada noite, ele voltava para uma cobertura que parecia grande demais, silenciosa demais, perfeitamente projetada para destacar a ausência de sua risada ecoando pelo corredor. Ele se sentava na beira da cama olhando para o lado dela, ainda intocado, ainda frio. Com o tempo, as pessoas ao seu redor mudaram a maneira como o olhavam. Seus membros do conselho notaram a distração em seus olhos, a exaustão que ele tinha por trás de ternos impecáveis e decisões calculadas. Seus amigos tentavam puxá-lo para eventos sociais, encorajando-o a seguir em frente, mas sempre terminava com ele saindo silenciosamente mais cedo, porque o mundo parecia alto demais sem ela. Mesmo seu próprio reflexo começou a parecer estranho. Ele sempre foi perspicaz, confiante, o tipo de homem que sabia exatamente o que queria. Mas agora havia algo fraturado em seu olhar, uma leve melancolia que 3 anos não conseguiam apagar. Enquanto isso, a ausência de Micaela tornou-se uma estranha forma de presença. Ele anotava nos detalhes mais aleatórios o cheiro de canela em um café, a cor vermelha desbotada da camisa de um estranho, a maneira como uma mulher prendia o cabelo atrás da orelha. Cada pequeno lembrete o atingia inesperadamente, forçando-o a lembrar que ela havia feito essas coisas na frente dele, sem esforço, sem saber que estava se gravando em sua memória. Seu coração aprendeu a doer em silêncio, durante reuniões, durante longos voos,
durante momentos em que o mundo esperava que ele fosse impecável. Mas o mundo nunca parou de se mover por sua dor. Em sua ausência, seus negócios cresceram ainda mais, expandindo-se por estados e indústrias. As pessoas o elogiavam por sua implacável determinação, sem saber que a determinação vinha de um vazio que ele tinha pavor de confrontar. Ele se afogava em trabalho, esperando que números, contratos e conquistas pudessem preencher o lugar que ela um dia ocupou. Nunca o fizeram. Noites adentro, quando as luzes de São Paulo diminuíam e a cidade finalmente ficava quieta, Elias se sentava sozinho em seu escritório, olhando para um projeto que não tinha mais forças para terminar. Esses eram os momentos em que o peso de perdê-la parecia insuportável, pressionando seu peito até que respirar se tornasse um esforço consciente. Ele nunca contou a ninguém sobre os sonhos, aqueles em que via Micaela em corredores embaçados ou estações de trem lotadas, onde quase a alcançava, mas acordava antes que ela se virasse. Às vezes, nesses sonhos, ela estava chamando seu nome, e às vezes ela estava apenas indo embora para uma névoa que ele não conseguia navegar. Toda manhã, ele acordava com o coração acelerado e um gosto amargo na boca, e toda manhã ele se convencia a se levantar, arrumar a gravata e fingir que seu mundo não havia desabado. E durante todos esses anos, ele nunca imaginou a verdade, que enquanto ele estava sentado em seu escritório de canto, se afogando em perguntas sem resposta, Micaela estava se escondendo, sobrevivendo, protegendo algo que ele nem sabia que existia. Os meninos já estavam aprendendo a andar na época em que ele ainda procurava por sua silhueta na cidade. Ele havia perdido os primeiros passos deles, as primeiras risadas, as primeiras palavras. Ele não sabia os nomes deles ou que eles compartilhavam seus olhos, suas expressões, sua teimosia. Ele havia passado 3 anos construindo um futuro que pensava que viveria sozinho, sem saber que seu verdadeiro futuro estava crescendo sem ele, esperando por um dia que nenhum dos dois sabia como alcançar. Então, quando ela voltou para sua vida depois de todo esse tempo, mais magra, abalada, protetora, com 2 filhos agarrados às suas pernas, isso não o chocou apenas. Isso estilhaçou tudo o que ele pensava ter entendido sobre o passado. Aqueles 3 anos de silêncio, confusão e dor de repente pareceram diferentes, mais pesados, mais nítidos. Cada pergunta sem resposta se multiplicou. Cada memória se transformou em algo novo. Micaela estava vivendo uma vida que ele não conhecia, carregando responsabilidades que deveria ter compartilhado com ela, lutando contra medos que ele nem sabia que existiam. Ele olhou para ela naquele momento, 3 anos de saudade e mágoa turbilhonando em seus olhos, e percebeu que qualquer história que ela tivesse vivido durante aqueles anos era muito mais sombria do que ele jamais imaginou. E por mais que ele tivesse sofrido em sua ausência, o medo em seu olhar lhe dizia que ela havia sofrido ainda mais. Por alguns segundos, Elias não conseguia entender o que estava vendo. Sua mente se recusava a conectar os pontos impossíveis. Os 2 meninos pequenos agarrados às pernas de Micaela pareciam assustados, seus pequenos dedos agarrando o tecido de suas jeans como se ela fosse o único lugar seguro do mundo. Eles não deviam ter mais de 3 anos, com cabelos escuros macios e levemente encaracolados e bochechas redondas que ainda carregavam a inocência da primeira infância. À primeira vista, eles poderiam ser filhos de qualquer um, estranhos, parentes, até mesmo crianças que ela havia concordado em cuidar para alguém em um momento de desespero. Mas então um deles, o mais corajoso dos 2,
levantou o queixo apenas o suficiente para espiar o homem alto ajoelhado no mármore polido. No momento em que seus olhos se encontraram, Elias sentiu algo dentro dele estalar de uma forma que nunca havia experimentado. Os olhos do menino eram de um azul marcante e inconfundível, a mesma tonalidade que havia encarado Elias no espelho todas as manhãs de sua vida. Não semelhante, não parecido, idêntico. Era como olhar para uma versão muito menor e mais suave de si mesmo. Sua respiração o abandonou de uma vez, e uma estranha tontura o dominou, como se a gravidade tivesse mudado sob seus pés. O menino piscou para ele, uma mistura de curiosidade e cautela cintilando em sua expressão, e então, rapidamente, escondeu o rosto novamente atrás da perna de Micaela. O olhar de Elias se desviou para o segundo menino, que estava um pouco atrás do primeiro. Seu cabelo era do mesmo marrom profundo, a mesma onda rebelde, e embora ele tentasse evitar o contato visual, Elias captou o flash de azul quando a criança se moveu. 2 meninos, 2 pares de olhos azuis que ele instantaneamente reconheceu como seus. 2 vidas que existiam há anos sem que ele sequer soubesse que faziam parte deste mundo. Seu coração batia dolorosamente forte em seu peito. Micaela engoliu em seco, sua garganta visivelmente apertada. Ela não precisava dizer nada, ele já sabia. Mas entender algo e aceitá-lo eram 2 batalhas muito diferentes. Ele se sentiu instável, como se toda a estrutura de sua vida tivesse sido puxada para cima e virada de cabeça para baixo. Suas mãos, ainda o apoiando no chão, se curvaram ligeiramente contra o mármore frio. Ele queria alcançá-los, tocar seus cabelos, ouvir suas pequenas vozes, sentir algo real que o ancorasse nessa nova e estranha realidade. No entanto, ele permaneceu congelado, aterrorizado de que qualquer movimento repentino pudesse assustá-los, ou, pior, fazer Micaela afastá-los. Os meninos espiaram para ele novamente, um após o outro, seus olhos espelhando uma mistura de medo e curiosidade. Eles eram tão parecidos que qualquer um presumiria que eram gêmeos, embora houvesse diferenças sutis, um ficava um pouco mais reto, o outro se agarrava mais a Micaela, um parecia mais aventureiro, o outro mais cauteloso. Elias absorvia cada detalhe como se sua vida dependesse de memorizá-los. Suas camisetas azuis combinando estavam ligeiramente amassadas, sugerindo uma manhã apressada. Seus sapatos estavam arranhados, mas limpos. Seus cabelos tinham o aspecto macio e arejado de crianças que haviam corrido ou brincado recentemente. Eles eram saudáveis, reais, dele. Micaela finalmente quebrou o silêncio. Sua voz era baixa, trêmula, quase apologética. Elias, eu não sabia como te contar. As palavras flutuaram no ar como algo frágil, algo que ela temia que ele pudesse esmagar. Seu estômago se contorceu. Ele podia ouvir seu pulso em seus ouvidos. Quantos anos eles têm? Ele perguntou, embora a resposta fosse dolorosamente óbvia. Mas ele precisava ouvir. Ele precisava forçar esse momento à clareza. Ela hesitou, então acariciou a cabeça do menino mais próximo a ela. 3. O mundo embaçou por um segundo. Exatamente o tempo que ela havia sumido. Exatamente o número de anos que ele havia passado convencendo-se de que ela partiu porque parou de amá-lo. Ela não estava apenas se protegendo. Ela estava protegendo-os de algo que ele ainda não entendia. A percepção o atingiu com força brutal. Ele havia perdido tudo. As primeiras palavras deles, os primeiros passos, os primeiros aniversários. Ele não os havia abraçado quando choravam, não havia beijado seus joelhos arranhados, não havia estado lá para vê-los aprender a rir.
Essas eram partes da paternidade que ele nunca poderia recuperar, não importa quanto poder ou dinheiro ele tivesse. O peso dessa perda o enterrou sob uma onda de culpa tão pesada que ele se sentiu fisicamente doente. Micaela pareceu sentir a tempestade dentro dele. Ela se ajoelhou ligeiramente, aproximando-se dos meninos, seus braços curvando-se protetoramente sobre seus pequenos ombros. Seus movimentos não eram defensivos tanto quanto instintivos, como uma mãe protegendo seus filhos de um perigo que ela não tinha certeza se era real ou imaginado. Elias não ignorou isso. Doeu mais do que ele esperava. Um dos meninos puxou sua regata, sussurrando algo muito baixo para Elias ouvir. Micaela gentilmente acariciou seu cabelo, murmurando tranquilidade. Era o tipo de gesto terno que Elias um dia imaginou testemunhar enquanto estava atrás dela em uma cozinha quente em uma manhã tranquila. Em vez disso, ele o viu à distância, sentindo-se um intruso em uma vida da qual ele deveria ter feito parte desde o início, e essa distância cavou uma ferida mais profunda. Quais são os nomes deles? Desta vez ela olhou diretamente nos olhos dele. Havia medo ali, mas também algo mais: arrependimento, tristeza, exaustão e um vislumbre do amor que eles um dia compartilharam. Aidan e Lucas. Os nomes se instalaram dentro dele como um novo batimento cardíaco, estranho, mas imediatamente precioso. Ele os repetiu em silêncio, gravando-os na memória como se temesse esquecer. Aidan, Lucas, seus filhos. As emoções dentro de Elias colidiram muito rapidamente. Choque, dor, devoção, raiva, admiração, mágoa. Sua garganta apertou dolorosamente e ele pressionou a mão no chão apenas para não desabar novamente. Tudo o que ele havia acreditado por 3 anos, de repente, parecia pequeno e irrelevante. A verdadeira história, a verdadeira razão pela qual ela partiu, estava bem na frente dele com mãos minúsculas e olhos azuis e confiança inocente. E naquele momento, cercado por silêncio, exceto pela respiração suave de 2 crianças que não tinham ideia de quão drasticamente haviam mudado sua vida, Elias entendeu uma coisa com clareza absoluta: nada seria o mesmo novamente. O escritório parecia estranhamente menor uma vez que o choque inicial começou a se acalmar, como se as paredes tivessem se apertado silenciosamente para expor a verdade. Elias lentamente se levantou do chão, não totalmente de pé, mas o suficiente para olhar para Micaela sem esticar o pescoço. Seu coração ainda batia muito rápido, suas mãos tremiam, com uma mistura de descrença e medo, mas ele se forçou a encontrar os olhos dela. Ele precisava de respostas, precisava entender como sua vida inteira havia sido redirecionada sem seu conhecimento. Micaela parecia exausta, como se a confissão que estava prestes a fazer tivesse vivido em seu peito por 3 anos implacáveis. Ela gentilmente guiou os meninos para se sentarem no pequeno sofá, perto da janela, dando-lhes um punhado de carrinhos de brinquedo de sua mochila para mantê-los ocupados. Eles obedeceram imediatamente e em silêncio, suas cabeças curvadas sobre os brinquedos, alheios ao campo de batalha emocional se desenrolando a poucos metros de distância. Assim que os meninos se acomodaram, Micaela endireitou as costas, embora sua postura ainda carregasse um toque do medo que ela carregava há anos. Elias podia ver a hesitação em suas mãos, a maneira como seus dedos se entrelaçavam, a maneira como ela continuava olhando para as crianças, como se garantisse que elas ainda estavam seguras. Quando ela finalmente falou, sua voz soava como se cada palavra tivesse sido afiada pela dor.
Eu não fui embora porque parei de te amar. Ela começou, e Elias sentiu algo doer em seu peito, uma pequena ferida reabrindo. Eu fui embora porque ficar teria colocado todos nós em perigo. Elias franziu a testa, a confusão cintilando em seu rosto. Perigo? De quê? Seu primeiro pensamento foi que ela devia estar exagerando ou interpretando mal algo. Mas então ele se lembrou da exaustão em seus olhos, da maneira como ela protegia os meninos com seu corpo e dos anos que ela passou garantindo que ninguém os encontrasse. Não era exagero, era sobrevivência. Ela respirou fundo, fechando os olhos brevemente como se tivesse que forçar a próxima parte. Era seu irmão, Elias. Danilo. O nome pousou pesadamente no ar. A expressão de Elias escureceu, mas não porque ele entendia. Era porque ele não entendia. Ele balançou a cabeça, incapaz de reconciliar as palavras dela com o homem com quem ele havia crescido. Danilo, por que ele faria isso? Micaela o interrompeu gentilmente, mas firmemente, como alguém que não tinha mais forças para suavizar a verdade. Porque ele queria sua empresa, porque ele queria tudo o que você tinha. E ele sabia que não poderia te controlar a menos que controlasse as coisas que você se importava. Ela engoliu, a garganta apertada. Inclusive eu. Uma onda de descrença invadiu Elias, seguida por uma raiva tão afiada que parecia um corte físico em suas costelas. Danilo sempre fora ambicioso, competitivo, impaciente para subir mais rápido do que a vida permitia. Mas para ele, ameaçar Micaela, para forçá-la a fugir, era impensável. A mandíbula de Elias se apertou enquanto ele repassava inúmeros momentos em sua mente, vezes em que Danilo havia sido incomumente distante, suspeitosamente ocupado, vezes em que ele havia insistido em lidar com certos contratos ou se reunir com certos membros do conselho sozinho. Havia sinais, mas Elias os havia descartado como conflitos inofensivos entre irmãos. Nunca ele havia imaginado a malícia que agora estava exposta. Micaela continuou, sua voz mais firme agora que o pior havia sido dito. Ele me abordou na semana anterior à minha partida. Eu já estava grávida, embora ainda não tivesse te contado. Eu queria esperar o momento certo, mas o momento nunca chegou. Ele me encurralou do lado de fora do seu prédio e me disse que sabia. Disse que se eu ficasse com você, ele arruinaria sua vida de maneiras que você não conseguiria se recuperar. Ele disse que faria você perder tudo, sua empresa, sua reputação, e que ele garantiria que os meninos nunca teriam uma vida pacífica. Sua voz falhou, apenas ligeiramente, enquanto ela olhava para Aidan e Lucas. Eu acreditei nele, Elias. Ele não estava blefando. Ele tinha documentos, e-mails, provas de que já havia começado a colocar as coisas em movimento. Eu entrei em pânico, e quando ele me disse que ir embora era a única maneira de te manter seguro, eu não vi outra opção. Elias sentiu uma dor profunda e oca se instalar em seu estômago, como se alguém tivesse esculpido uma parte dele e a deixado vazia. Ele havia passado anos ressentindo-a por tê-lo abandonado, imaginando traição ou indiferença, quando a verdade era algo muito mais devastador. Ela o estava protegendo seus filhos, enquanto ele se afogava em autoculpa e confusão. Ele passou a mão pelo cabelo, andando lentamente, enquanto tentava absorver tudo o que ela havia dito. A ideia de Danilo ameaçando-a, manipulando-a, usando seu amor por ele para forçá-la a se esconder, fez o sangue de Elias ferver. Ele se virou para ela, sua voz mais baixa, mas com um tremor que ele não conseguia disfarçar. Por que você não veio até mim? Por que você não me contou o que ele disse? Eu teria te protegido. Eu teria protegido eles. Micaela balançou a cabeça,
as lágrimas finalmente brotando em seus olhos. É exatamente por isso que ele me ameaçou. Ele sabia que você revidaria. Ele sabia que você entraria em guerra por nós. E ele disse que se você sequer tentasse, ele exporia coisas na empresa que o destruiriam. Eu não sabia quais ameaças eram reais e quais eram para me assustar, mas eu não estava disposta a arriscar a vida de 2 filhos que ainda não haviam nascido. Eu não podia deixar você ser arrastado para algo perigoso por minha causa. Sua voz quebrou completamente então, e ela cobriu a boca com a mão para se acalmar. Por anos ele a havia imaginado partindo friamente, racionalmente, escolhendo uma vida sem ele. Em vez disso, ela estava fugindo de pesadelos enquanto carregava as últimas peças dele dentro dela. A percepção atingiu Elias com tanta força que ele se sentiu instável novamente. Ele se aproximou dela lentamente, cautelosamente, como se ela fosse feita de algo frágil e insubstituível. Micaela, ele sussurrou, sua voz suave, mas carregada de tudo o que ele sentia. Você não deveria ter enfrentado nada disso sozinha. E não enfrentará mais. Os olhos dela se levantaram para os dele, e pela primeira vez desde que ela entrou em seu escritório, ele viu algo cintilar ali. Não medo, não culpa, mas o início do alívio. E enquanto os meninos riam baixinho ao fundo, alheios a como sua existência havia acabado de reescrever a verdade entre seus pais, Elias, silenciosamente, jurou que qualquer escuridão da qual Micaela estava fugindo terminaria permanentemente. Elias não dormiu na noite depois que Micaela lhe contou a verdade. Muito depois de ela e os meninos terem adormecido nos quartos de hóspedes que ele insistiu que eles pegassem, ele ficou sozinho em seu escritório, com a cidade cintilando lá embaixo, sentindo o peso de cada palavra que ela havia falado pressionar suas costelas. A raiva que queimava nele era diferente de tudo o que ele já havia sentido, crescendo mais quente a cada minuto que ele repassava a confissão dela. A traição não veio de Micaela, veio da única pessoa em quem ele havia confiado o suficiente para trazer para o centro de seus negócios e de sua vida. Danilo sempre foi competitivo, sempre faminto por mais, mas Elias nunca imaginou que essa fome se transformaria em algo venenoso. Quanto mais ele pensava nisso, mais as peças do passado começavam a se rearranjar em um quadro que ele deveria ter visto há muito tempo. Contratos que desapareceram de sua mesa, reuniões que Danilo insistia em cuidar sozinho, investimentos que pareciam promissores, mas desmoronavam no último momento, tudo coisas que Elias havia culpado na circunstância ou no estresse. Agora ele via a verdade escondida sob eles, a mesma verdade que Micaela havia sido forçada a enfrentar sozinha. Danilo o estava sabotando muito antes de Micaela desaparecer. Ao nascer do sol, a raiva de Elias havia endurecido em foco. Ele não era um homem que ficava parado quando alguém ameaçava o que ele amava. Ele chamou um investigador particular em quem confiava de disputas corporativas anteriores, um homem chamado Wagner Salles, que era direto o suficiente para intimidar as pessoas, mas perspicaz o suficiente para ver através das mentiras. Wagner ouviu atentamente tudo o que Elias lhe disse, sua expressão mudando apenas ligeiramente quando ouviu o relato de Micaela. Se metade do que ela disse é preciso, Wagner murmurou, anotando em um pequeno caderno de couro. Seu irmão está em apuros mais profundos do que ele imagina. Mas precisaremos de provas, provas reais, e precisaremos descobrir até onde ele já foi. Eles trabalharam durante toda a manhã, reunindo todos os arquivos, contratos, e-mails
e rastros financeiros que Danilo já havia tocado. Elias evitou contar os detalhes a Micaela. Ela já carregava o peso de 3 anos difíceis e ele não ia adicionar mais. Em vez disso, ele passou o dia observando-a interagir com os meninos, percebendo com que frequência ela olhava por cima do ombro, por hábito, como ela se encolhia com ruídos altos que não esperava, como seu corpo ainda operava em modo de sobrevivência, mesmo dentro de sua cobertura segura. Ver isso apenas intensificou sua determinação. Ao final da primeira semana, Wagner voltou com evidências suficientes para fazer o estômago de Elias se contorcer. Danilo havia criado empresas de fachada ligadas a contas offshore, desviando milhões da corporação de Elias. Ele forjou assinaturas, manipulou a confiança dos investidores, subornou 2 chefes de departamento e até fez acordos com concorrentes pelas costas de Elias. Mas a parte mais condenatória veio na forma de uma série de mensagens criptografadas que Wagner havia conseguido decodificar, mensagens que descreviam o plano de Danilo para desmantelar a liderança de Elias por dentro. Micaela não estava mentindo. Ela havia sido a alavanca que Danilo planejava usar para forçar Elias a renunciar. Danilo havia até escrito que se Micaela ficasse, ela e as crianças poderiam ser usadas como pontos de pressão. Pontos de pressão. Elias sentiu-se enjoado ao ler essas palavras. Ele não percebeu que suas mãos estavam tremendo até que Micaela gentilmente tocou seu ombro. Ela havia entrado no escritório sem que ele percebesse, seus olhos instantaneamente cheios de preocupação quando ela viu a angústia em seu rosto. "É sobre Danilo?" ela perguntou suavemente. Elias queria protegê-la da verdade, mas não adiantava mais fingir. "É pior do que pensávamos", ele admitiu, abaixando os documentos para que ela não pudesse ver as frases duras escritas neles. Ele planejou tudo com detalhes perturbadores, mas acabou agora. Estamos fechando todas as portas que ele tentou abrir. Uma vez que a evidência era sólida e inegável, Elias agiu rapidamente. Ele agendou uma reunião de conselho de emergência, apresentou as descobertas e garantiu que cada acusação fosse apoiada por documentação. A sala ficou em silêncio enquanto ele explicava o envolvimento de Danilo, o roubo financeiro, a manipulação e, finalmente, as ameaças que ele havia feito contra Micaela e os meninos. O choque nos rostos dos membros do conselho lentamente se transformou em fúria, não em relação a Elias, mas em relação ao homem que havia tentado derrubar toda a empresa por sua própria ambição. Em uma hora, Danilo foi destituído de todos os títulos, cargos e privilégios que possuía. A equipe jurídica entrou com acusações e a mídia tomou conhecimento do escândalo antes do meio-dia. Danilo tentou revidar, negando tudo, mas a evidência era impossível de ignorar. Repórteres acamparam em frente ao tribunal, exigindo respostas. Elias recusou entrevistas, determinado a manter Micaela e as crianças o mais longe possível do caos. À medida que a investigação aumentava, Danilo foi preso por fraude, extorsão e peculato, forçado a um foco que ele um dia desejara, mas agora temia. Seu império de manipulação desabou em questão de dias, deixando-o com nada além das consequências que ele havia merecido. Para Elias, a vitória não parecia satisfatória, parecia necessária. Cada passo que ele dava, cada decisão que ele tomava, era impulsionada pela imagem de Micaela segurando seus filhos, aterrorizada e sozinha. Ele havia falhado em protegê-la uma vez, mas nunca deixaria que isso acontecesse novamente. Pela primeira vez em anos, Micaela dormiu sem verificar as fechaduras 2 vezes. Os meninos brincavam livremente em uma casa onde ninguém mais os ameaçaria.
E Elias ficava na janela todas as noites, olhando para a cidade com uma nova compreensão. A guerra que Danilo havia iniciado havia terminado. O perigo havia desaparecido. E agora, finalmente, o futuro que Micaela estava com muito medo de imaginar começava a tomar forma, um futuro onde ela e os meninos não precisavam mais se esconder, e onde Elias poderia começar a lutar não por vingança, mas pela vida que ele quase havia perdido para sempre. Quando a tempestade em torno de Danilo finalmente começou a se acalmar, a atmosfera na cobertura de Elias mudou de uma forma que foi quase sutil demais para ser notada no início. O medo constante que havia acompanhado Micaela por anos não a abraçava mais. O ar ao seu redor parecia mais leve, embora ela ainda não confiasse, como se esperasse que o perigo aparecesse de trás de cada esquina. Por dias, ela se moveu pelo apartamento em silêncio, cautelosa em seus passos, como se as paredes pudessem desabar se ela respirasse muito alto. Mas, lentamente, pouco a pouco, algo dentro dela começou a se soltar. Isso se mostrou na maneira como seus ombros não estavam mais tão levantados, na maneira como ela se permitia observar os meninos brincarem sem escanear o ambiente em busca de saídas, e na maneira como ela finalmente começou a encontrar os olhos de Elias sem se encolher. Na noite após a prisão de Danilo, a cobertura estava mais silenciosa do que o normal. Os meninos haviam adormecido cedo depois de um longo dia cheio de mais risadas do que Micaela pensara ser possível. Aidan havia insistido em mostrar a Elias a torre que construiu com peças magnéticas, e Lucas havia subido no colo de Elias como se o conhecesse a vida toda. Observá-los havia despertado algo profundo em Micaela, um calor que ela não se permitia sentir há anos. Ela os aninhou na cama gentilmente, afastando os cabelos de suas testas antes de sussurrar boa noite. Quando saiu do quarto deles, encontrou Elias parado na varanda, as luzes da cidade cintilando abaixo deles como estrelas inquietas. Ele se virou quando ouviu a porta deslizante se abrir, sua expressão suavizando instantaneamente ao vê-la. Ele parecia exausto, física, emocional, espiritualmente, mas havia algo mais sob a exaustão, uma determinação silenciosa que não havia diminuído nem mesmo após as batalhas da semana passada. Micaela saiu, abraçando-se enquanto o ar fresco da noite passava por sua pele. Por um momento eles simplesmente ficaram ali, lado a lado, a cidade zumbindo sob seus pés. Elias quebrou o silêncio primeiro, embora sua voz fosse baixa, quase cautelosa. Eu continuo pensando em como estive perto de perder você. Perdê-los. Perder tudo isso sem sequer saber o que estava perdendo. Ele balançou a cabeça, a confissão lutando para sair. Eu não sei como você sobreviveu a tudo sozinha. Micaela soltou uma respiração que estava prendendo sem perceber. Eu não sobrevivi bem, ela admitiu, sua voz tremendo ligeiramente. Houve dias em que eu não conseguia respirar de tanto medo, dias em que pensei em voltar, em arriscar tudo, só para que você não tivesse que passar por isso sozinho. Mas toda vez que eu quase o fazia, eu me lembrava da voz de Danilo e do jeito que ele olhava para mim. Ela abraçou-se mais apertado, como se tentasse apagar a memória. Eu não estava apenas com medo por mim, eu estava com medo pelos meninos. Eles foram a única coisa que me manteve em frente. Elias deu um passo mais perto, lentamente, como se lhe desse tempo para se afastar se ela precisasse. Ela não o fez. Você nunca deveria ter enfrentado nada disso, ele disse, e sua voz carregava uma profundidade de sinceridade que atingiu as partes dela que ainda se sentiam estilhaçadas. Você estava protegendo minha família
enquanto eu não tinha ideia de que eles sequer existiam. Você fez isso sozinha, Micaela. Ele hesitou, procurando seu rosto. Eu não acho que jamais poderei te agradecer o suficiente por isso. Ela lhe deu um sorriso pequeno e triste. Eu não fiz isso para ser agradecida. Eu fiz isso porque eu os amo, porque eu te amei. Sua voz suavizou ainda mais, quase se desvanecendo no zumbido da cidade. E porque te perder teria me destruído tanto quanto perdê-los? A confissão o atingiu mais forte do que ele esperava. Ele respirou fundo, absorvendo a vulnerabilidade em sua postura, o jeito que seus olhos brilhavam na luz fraca. Ele percebeu então que, apesar dos anos separados, apesar de tudo o que havia acontecido, ela ainda estava diante dele com um coração que carregava vestígios do passado deles. Ela não havia fechado a porta completamente, nem mesmo depois de tudo o que havia suportado. Sem pensar, ele estendeu a mão e gentilmente tocou seu braço. Ela congelou por um momento, assustada, mas não se afastou. O toque dele era quente, firme, reconfortante. Eu nunca parei de te amar, ele disse, e a verdade ressoou claramente em cada palavra. Nem por um dia, nem mesmo quando pensei que você tinha ido embora porque não se importava. Mesmo assim, eu não conseguia me fazer acreditar nisso. A respiração de Micaela engasgou. O vento levantou uma mecha de seu cabelo da bochecha, e Elias, quase sem pensar, a afastou com uma ternura que fez seus olhos se arregalarem. Sua mão permaneceu por um segundo a mais do que o necessário. E pela primeira vez em anos ela não se encolheu, não se afastou, não recuou para a concha protetora que havia aprendido a carregar. Em vez disso, ela se inclinou ligeiramente para o calor de seu toque, seus olhos procurando os dele, como se tentasse confirmar que ele era real. Eu ainda estou com medo, ela confessou baixinho. Tudo aconteceu muito rápido. Eu não sei como voltar a ser a pessoa que eu era. Eu nem sei quem é essa pessoa mais. Você não precisa ser ela, Elias respondeu. Você não deve nada ao passado. Você não precisa fingir que isso não te quebrou. Você não precisa fingir que não me quebrou também. Ele se moveu um pouco mais perto, sua voz suavizando. Não precisamos consertar tudo de uma vez. Apenas começamos de onde estamos, um passo de cada vez, juntos. Seus olhos se encheram, não de medo, mas de algo mais gentil. Esperança, frágil e hesitante, mas inegavelmente ali. Ela soltou uma respiração que pareceu tirar anos de peso de seu peito e assentiu lentamente. Juntos, ela repetiu, a palavra parecendo nova e familiar ao mesmo tempo. No brilho suave das luzes da cidade, com o vento roçando neles e os meninos dormindo pacificamente lá dentro, Micaela se permitiu encostar a cabeça no ombro de Elias. Ele não se moveu, não falou, não tentou apressar o momento mais rápido do que ela estava pronta. Ele simplesmente a envolveu com um braço, segurando-a perto com uma certeza que ela não sentia há anos. Pela primeira vez desde que ela havia fugido, Micaela se sentiu segura. Não porque estava escondida, não porque estava guardada, mas porque não estava mais sozinha. E enquanto Elias a segurava na escuridão suave, ele sabia que quaisquer cicatrizes que o passado havia deixado, o futuro, finalmente, pertencia a todos eles. A vida dentro da cobertura começou a ganhar um novo ritmo, um que era estranho para Elias, mas rapidamente se tornou algo que ele apreciava de maneiras que nunca esperou. Os corredores outrora silenciosos, onde os únicos sons eram cliques de teclado, chamadas telefônicas distantes e o zumbido baixo da cidade, agora ecoavam com pequenos passos, explosões de riso
e a sinfonia caótica de 2 meninos de 3 anos descobrindo cada canto de seu novo mundo. Aidan e Lucas exploravam o lugar como se fosse um reino construído para eles, reivindicando cada almofada, cada cobertor, cada canto sombreado como parte de seu território. Elias frequentemente se pegava parando no meio de seu trabalho apenas para observá-los, 2 pequenos seres que existiam há anos sem seu conhecimento, mas cuja presença agora parecia essencial, como se fossem peças perdidas de um quebra-cabeça que ele não sabia que estava montando. Cada dia trazia algo novo para ele aprender. Ele descobriu que Aidan era o mais ousado, sempre o primeiro a subir em uma cadeira que não deveria ou tentar construir uma torre mais alta do que ele. Lucas, por outro lado, era mais quieto, mais deliberado, estudando tudo antes de participar. Quando Aidan corria muito rápido e tropeçava, Lucas era o primeiro a se ajoelhar ao lado dele, dando tapinhas em suas costas, com uma mãozinha e sussurrando encorajamento. Elias via reflexos de si mesmo em ambos os meninos. A imprudência de Aidan espelhava seus anos mais jovens e a cautela atenciosa de Lucas ecoava o homem que ele havia se tornado. Micaela assistia a esses momentos com uma espécie de espanto silencioso, seus olhos suavizando como se estivesse vendo Elias pela primeira vez novamente. Durante os anos em que estiveram separados, ela havia carregado o peso da parentalidade sozinha, aprendendo a acalmar pesadelos, consertar hematomas, distrair birras e celebrar marcos sem ter com quem compartilhar. Ver Elias agora, ajoelhado no tapete ajudando Aidan a alinhar trens de brinquedo ou deixando Lucas enfiar a mão em sua camisa para se sentir seguro, despertava nela emoções que ela não se permitia sentir há muito tempo. Não era apenas alívio, era algo mais profundo, algo quase como voltar para casa em um lugar que ela não tinha certeza se ainda existia. Em uma tarde, enquanto a luz do sol entrava pelas amplas janelas e se espalhava pelo chão da sala de estar, Elias estava sentado de pernas cruzadas no tapete enquanto os meninos o cercavam com blocos magnéticos. Eles haviam decidido, sem discussão, que ele deveria ajudá-los a construir a maior casa de todos os tempos, o que em suas mentes significava uma estrutura caótica e impossível que desafiava todas as regras da física. Elias tentava guiá-los, oferecendo sugestões sobre equilíbrio e apoio, mas Aidan continuava pegando peças e colocando-as onde bem entendia, enquanto Lucas tentava estabilizar as torres inclinadas com intensa concentração. Micaela encostou-se à soleira da porta, sorrindo enquanto observava os 3 trabalhando juntos em uma harmonia que só as crianças podiam criar. Elias olhou para ela uma vez, sua expressão calorosa e inconfundivelmente grata, como se construir aquela casinha torta com eles significasse mais do que qualquer conquista corporativa que ele já havia celebrado. Ele começou a ajustar sua agenda de trabalho, remarcando reuniões, recusando eventos e delegando responsabilidades que antes se recusava a abrir mão. Seus funcionários notaram a mudança nele, um toque mais suave em sua voz, uma paciência que ele não possuía antes e uma firmeza que vinha de algo muito mais significativo do que o sucesso. Em vez de ficar no escritório até a meia-noite, ele voltava para casa a tempo do jantar, ansioso para ouvir os meninos contarem histórias que não faziam sentido, mas os faziam rir incontrolavelmente. Ele aprendeu a cortar sanduíches em forma de dinossauro, a consertar um caminhão de bombeiros de brinquedo que se recusava a rolar e a ler histórias para dormir com vozes exageradas que faziam os meninos guincharem de tanto rir. Micaela também se viu ajustando.
Ela não estava mais navegando na maternidade sozinha, não carregava mais o medo nos ombros sem alívio. Ela começou a dormir melhor, comer melhor, deixando a tensão se dissipar de seu corpo dia após dia. Ainda assim, ela mantinha uma distância protetora às vezes, como se lembrasse a si mesma de não depender demais da frágil esperança que se formava entre ela e Elias. Ela agia com cautela, ciente de que o que quer que acontecesse a seguir precisava ser construído lenta e honestamente. Elias respeitou essa necessidade não dita. Ele nunca pressionou, nunca exigiu mais do que ela podia oferecer, e sempre se certificou de que ela soubesse que tinha um lugar na casa sem se sentir presa por ela. Com o passar das semanas, o vínculo entre Elias e os meninos cresceu mais forte, até parecer tão natural quanto respirar. Eles começaram a chamá-lo quando acordavam de cochilos ou quando precisavam de ajuda. Eles subiam em seu colo sem hesitar, puxavam sua manga para chamar sua atenção e mostravam-lhe seus desenhos rabiscados como se sua aprovação fosse a coisa mais importante do mundo. Ele não estava apenas entrando na paternidade, ele a estava abraçando de todo o coração, descobrindo uma parte de si mesmo que não sabia que era capaz de ser. Micaela frequentemente o flagrava em momentos de silêncio, olhando para os meninos com uma mistura de admiração e arrependimento, como se ainda lamentasse o tempo que havia perdido, mas grato pelo tempo que tinha agora. Certa noite, depois que os meninos finalmente adormeceram, Micaela entrou na sala de estar e encontrou Elias sentado no sofá com uma pequena pulseira azul feita de elásticos coloridos enrolada em seu pulso. Aidan havia insistido para que ele a usasse para sempre, e Elias havia prometido que o faria. Micaela sentou-se ao lado dele, seu olhar demorando-se na pulseira antes de subir para o rosto dele. O silêncio entre eles era gentil, confortável, cheio de compreensão em vez de tensão. Elias se virou para ela, sua expressão suave, e ela viu algo em seus olhos que não via desde muito antes de partir. Amor, firme e paciente, esperando que ela estivesse pronta. A percepção de que eles estavam lentamente se tornando uma família novamente se instalou nela como a luz quente do sol. Não era perfeito, não era fácil, mas era real. E pela primeira vez em anos, Micaela se permitiu acreditar que talvez os pedaços de sua vida pudessem ser colocados de volta em algo mais forte do que o que existia antes. Elias sentiu o mesmo. No silêncio daquela sala, cercado pelos restos de brinquedos e pelo riso persistente de dois meninos pequenos, ele entendeu que o futuro que ele mais queria não era medido em riqueza ou poder, era medido em momentos como esses, momentos preenchidos com as pessoas que ele amava mais ferozmente do que jamais esperou. E enquanto a noite se aprofundava ao redor deles, nenhum dos dois disse uma palavra, mas ambos entenderam algo importante. A vida que eles estavam começando a construir não era apenas uma segunda chance, era aquela que eles estavam destinados a ter o tempo todo. Elias sempre acreditou que grandes gestos pertenciam a filmes ou às páginas brilhantes de revistas, o tipo de momento encenado que nunca refletia verdadeiramente a vida real. Mas, com o passar das semanas e a estabilidade tranquila de sua recém-descoberta família se instalando mais profundamente em seu coração, ele se viu querendo criar algo significativo, algo que lembrasse Micaela de tudo o que eles haviam sobrevivido e de tudo o que estavam construindo. Ele esperou pacientemente, dando-lhe tempo para curar, tempo para se sentir segura, tempo para confiar tanto nele
quanto na vida que se formava lentamente ao redor deles. Ele notou as pequenas mudanças, como ela ria mais livremente agora, como ela não tocava mais 2 vezes na fechadura da porta da frente antes de dormir, como ela se permitia sentar perto dele no sofá sem precisar se afastar. Ela ainda estava cautelosa, ainda sensível nos lugares que haviam sido feridos por muito tempo, mas ela estava se abrindo, deixando a esperança entrar a cada respiração. Os meninos prosperaram no calor que agora preenchia a cobertura. Aidan ficava mais ousado a cada dia que passava, correndo pelos corredores com energia ilimitada, enquanto Lucas se tornava mais falante, fazendo perguntas sobre tudo o que via. Havia uma alegria neles que sempre esteve lá, mas que agora era mais brilhante, mais completa, como se a ausência de medo abrisse espaço para novas partes de suas personalidades florescerem. Elias apreciava tudo isso. Ele apreciava as manhãs em que eles invadiam sua cama exigindo panquecas, as noites em que eles adormeciam encostados nele durante a hora da história, os momentos simples em que eles alcançavam sua mão sem hesitar. Cada um desses momentos se gravava em seu coração, tornando-se memórias às quais ele sabia que se agarraria pelo resto de sua vida. Micaela frequentemente o observava com uma ternura em seus olhos que lhe dizia que ela via a mesma coisa que ele, um futuro que não estava mais obscurecido pelo que a havia forçado a se esconder. Ainda assim, Elias queria dar a ela algo mais, algo que não fosse apenas sobre o passado que eles haviam suportado, mas o futuro que ele esperava que eles pudessem reivindicar. Ele passou dias planejando isso em silêncio, buscando ajuda onde necessário, reorganizando horários, garantindo que tudo se desenrolasse exatamente como ele imaginava. Ele não queria extravagância por si só. Ele queria sinceridade, algo que refletisse não a riqueza que ele havia acumulado, mas o amor que sentia por ela, um amor que havia sobrevivido à distância, ao silêncio e ao medo. No aniversário da noite em que ele lhe disse pela primeira vez que a amava, muito antes que a vida se transformasse em algo mais sombrio, ele pediu que ela o encontrasse no térreo depois do jantar. Os meninos já estavam dormindo, cansados de uma tarde no Museu da Criança. Micaela desceu o elevador privativo com uma expressão curiosa, vestindo um suéter macio e jeans, o cabelo preso frouxamente na nuca. Quando as portas se abriram, ela parou. Elias estava esperando por ela ao lado de um carro preto, as luzes da cidade refletindo em sua superfície. Ele não usava terno nem gravata, apenas uma camisa escura simples e um olhar em seus olhos que fez seu coração gaguejar. Ele não explicou para onde estavam indo, simplesmente pegou sua mão e abriu a porta para ela. Ela se acomodou no assento, sua curiosidade crescendo enquanto eles dirigiam pela cidade. As ruas estavam cheias de pessoas, luzes e música distante, mas dentro do carro tudo parecia quieto, íntimo, envolto em uma antecipação que ela não entendia totalmente. Quando finalmente chegaram, Micaela reconheceu o lugar instantaneamente. O parque onde Elias havia confessado seus sentimentos pela primeira vez anos atrás, quando suas vidas eram mais simples e seus futuros estavam abertos. Ele a guiou pelo caminho ladeado por lanternas que ele havia arranjado mais cedo, seu brilho quente os guiando em direção a uma clareira. O ar estava fresco, carregando o leve perfume de flores noturnas desabrochando. Quando entraram no espaço aberto, Micaela parou. Milhares de pequenas luzes estavam penduradas entre as árvores acima deles, formando um dossel suave que brilhava como estrelas. No centro de tudo estava uma pequena mesa de madeira com 2 velas tremeluzindo suavemente na brisa.
Ela olhou em volta com olhos arregalados, a descrença suavizando suas feições. Elias, o que é tudo isso? Ele parou na frente dela, gentilmente pegando ambas as mãos dela nas suas. Seu olhar estava firme, cheio de emoção, que ele não se incomodou em esconder. É tudo o que eu deveria ter feito há muito tempo, ele disse. É tudo o que eu quero fazer enquanto você me permitir. Eu passei meses observando você curar e ajudando os meninos a se estabelecerem, mas há uma coisa que eu não te disse o suficiente. Ele respirou fundo, seus polegares roçando levemente suas mãos. Eu te amo, Micaela. Eu te amei antes que tudo desse errado. Eu te amei durante todos os dias em que você se foi. E eu te amo agora com uma certeza que eu não sabia que era capaz. A respiração dela engasgou, as lágrimas já se acumulando nos cantos de seus olhos. Ela tentou falar, mas ele gentilmente balançou a cabeça, sua voz suavizando ainda mais. Deixe-me terminar, ele murmurou. Então ele lentamente se ajoelhou, não o colapso atordoado do dia em que ela voltou, mas um movimento deliberado e significativo que carregava o peso de tudo o que ele sentia. As luzes acima deles brilhavam contra seu cabelo escuro enquanto ele alcançava seu bolso e tirava uma pequena caixa de veludo. Dentro havia um anel que brilhava sob a luz da lanterna, elegante e discreto, escolhido com cuidado em vez de extravagância. Micaela pressionou uma mão trêmula sobre a boca, seus olhos se arregalando com emoção. Elias olhou para ela, sua expressão aberta, vulnerável, esperançosa. Micaela Ferreira, ele disse suavemente, você me deu uma família sem sequer saber. Você protegeu nossos filhos quando eu não pude. Você carregou um fardo que nunca deveria ter enfrentado sozinha. E agora eu quero passar o resto da minha vida dando a você toda a segurança, toda a alegria e todo o momento de paz que você mereceu desde o início. Você quer se casar comigo? Ela não respondeu imediatamente, não porque hesitou, mas porque seu coração estava inchando muito rapidamente para as palavras se formarem. Lágrimas escorregaram por suas bochechas enquanto ela assentia, a respiração engasgando. Sim, ela finalmente sussurrou, sua voz embargada. Sim, Elias, claro que sim. Ele se levantou, alívio e alegria piscando em seu rosto enquanto ele colocava o anel em seu dedo. Micaela o abraçou, enterrando o rosto em seu ombro, e ele a segurou firmemente, como se os ancorasse em um momento que nenhum dos dois jamais esqueceria. As luzes acima deles brilhavam como constelações, enquanto a cidade zumbia ao redor deles, alheia ao milagre silencioso se desenrolando sob as árvores. E quando eles finalmente se separaram, sorrindo através das lágrimas, o primeiro pequeno fogo de artifício estourou suavemente no céu acima. Apesar de sua surpresa, nenhum dos dois desviou o olhar. Eles ficaram de mãos dadas, observando as cores florescerem acima deles, sentindo o peso do passado finalmente se dissipar. O futuro, brilhante e ininterrupto, se estendia diante deles como as luzes que iluminavam o parque. Pela primeira vez em anos, Micaela se sentiu completamente livre, e Elias, segurando sua mão com a certeza de um homem que finalmente havia encontrado o que estava procurando, sabia que isso, este amor, esta família, este momento, era a maior vitória de sua vida.